Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almonzara e na aula de hoje vamos dar continuidade à análise do tema Controle Concentrado de Constitucionalidade, Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica. Vamos começar a aula de hoje falando acerca dos efeitos da ADIM genérica. Os efeitos da ADIM genérica são ex tunc e erga omnes. Esses são os efeitos via de regra. Então, o Supremo Tribunal Federal, quando julga uma ação direta de inconstitucionalidade, a decisão que ele proferir produzirá efeitos ex tunc, ou seja, retroage a data da vigência dessa lei, e efeitos erga omnes. E por que efeitos erga omnes? Por que não inter partes? Porque aqui não existem partes. Não se questiona uma lide, não há um caso concreto, e sim a análise abstrata da norma. Por isso que essa decisão produz efeitos contra todos. Então, via de regra, efeito ex tunc. E por que ex tunc? Pelo simples fato de que a norma, ela não é inconstitucional a partir de agora. Ela já nasceu inconstitucional. A natureza da decisão do Supremo é declaratória. Então, se eu estou declarando algo que já aconteceu, eu declaro desde que ele exista. Uma questão interessante. A doutrina diz que lei revogada, se declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, provocará o chamado fenômeno da repristinação. E repristinação é um dos temas mais interessantes do direito, né? Inclusive com um dos conceitos mais trava-língua de todos. Porque repristinação é a restauração da lei revogada pela revogação da lei revogadora. Aí você fala, Repristinação, repetindo, é a restauração da lei revogada pela revogação da lei revogadora. Muito bem. O STF, em controle de constitucionalidade, por meio da ação direta de inconstitucionalidade, pode declarar uma palavra ou uma expressão como inconstitucional. Isso não vale para o veto, então eu não quero que você confunda. Não é possível o presidente da República vetar uma palavra ou parte da frase ou uma expressão. No veto, artigo 66. Não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui. O Supremo Tribunal Federal pode sim declarar a inconstitucionalidade de uma palavra, de uma expressão ou de parcela da frase ou de parcela de uma expressão. Isso se dá tendo em vista o princípio da parcelaridade e a preservação da constitucionalidade das normas. Outro princípio aplicável aqui é o chamado princípio da congruência ou do arrastamento, também decorrente de um raciocínio lógico. Se o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de um artigo e outros artigos dependem logicamente deste, o que acontece com os demais? Todos os que vêm na sequência desse dependam são também inconstitucionais. Por quê? Princípio da congruência ou do arrastamento. Se declarou este constitucional e tem um monte que depende dele, todos os demais também são inconstitucionais. Outra questão. O que significa o conhecimento aberto ou cognição aberta no controle de constitucionalidade da ADIM? Significa que o STF, isso é importante, se cai no exame de ordem, que o STF, ele pode declarar a inconstitucionalidade por outro fundamento diferente do alegado na ação. Então, olha só, não existe aqui aquele princípio que a gente estuda no processo, que o juiz está adstrito ao pedido, somente pode decidir nos termos do pedido, sob pena de decidir além do pedido, contrário ao pedido ou fora do pedido, né?
temos isso. Princípio do conhecimento aberto ou cognição, que autoriza o Supremo a declarar a inconstitucionalidade, mesmo que seja com base em outro fundamento que não o alegado na ação em julgamento. Ok? Outra questão pedida no exame de ordem. O que significa o efeito dúplice ou ambivalente no controle de constitucionalidade? Esse princípio, esse efeito, ele está previsto no artigo 24 da Lei 9868 de 99. E você fala, o que é a Lei 9868 de 99? É a lei que trata acerca das ações diretas de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, fazendo a regulamentação da matéria em âmbito legal. Né? Muito bem. Outra questão importante. O que diferencia um efeito erga omnes de um efeito vinculante? Seria o efeito em ação direta de inconstitucionalidade erga omnes ou vinculante? Muito bem, o efeito erga omnes, ele é muito mais amplo, ou seja, ele é aplicável a todos, independente de estarmos falando diretamente do Estado ou de órgãos da estrutura estatal. Já o efeito vinculante é aquele que obriga o próprio Estado, ou seja, obriga os demais órgãos do Poder Judiciário, bem como toda a administração pública. Então, o efeito erga omnes, ele é mais forte, ele é mais amplo, ele é mais abrangente do que o efeito vinculante. Vamos falar agora acerca da modulação ou manipulação dos efeitos na decisão obtida em controle concentrado de constitucionalidade. Muito bem, a lei que trata acerca da DIN e da DC vai trazer no artigo 27 a chamada modulação dos efeitos da decisão no controle concentrado. O que significa dizer que os efeitos podem ser manipulados, modulados? Significa dizer que a gente pode alterar a regra dos efeitos. E quais são os efeitos via de regra? Os efeitos são erga omnes e ex tunc. Efeito erga omnes e ex tunc. Todavia, há a possibilidade, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, do Supremo alterar os efeitos dessa decisão. Muito bem, por que ele iria alterar? Gente, depende, ou é segurança jurídica ou excepcional interesse social. Vamos supor que se o Supremo declarar inconstitucionalidade e isso for retroagir até a data do início da vigência dessa lei, isso vai ter um impacto de R$1 trilhão para os cofres públicos. Literalmente, há interesse social nisso, quebrar a previdência social, por exemplo. Ou se a declaração for retroativa, tantos negócios jurídicos serão afetados que a segurança jurídica ficou abalada. Também não seria interessante. Então, diante dessas duas possibilidades, pode o Supremo Tribunal Federal, por meio de 2/3, isso cai na prova da ordem. Eles vão colocar maioria absoluta, eles vão colocar 3/5, eles vão tentar mexer nisso. Não é. É o maior quórum previsto, 2/3. 66,6%. Que no caso do Supremo representam 8 ministros. Então, 8 ministros podem alterar os efeitos que seriam a regra no controle concentrado. O que eles fazem? Eles alteram para o momento da declaração de inconstitucionalidade para frente, ou seja, a partir do trânsito em julgado, ou mesmo um outro momento que eles vierem a fixar o que a doutrina chamou pró futuro. A partir de 1º de janeiro do próximo exercício. Muito bem. Está previsto, então, no artigo 27 da Lei 9868, que diz: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, cuidado, hein? Não é deverá, é poderá,
por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos da declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Portanto, quais são os efeitos da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade? Podem ser 3: ex tunc, ex nunc e pro futuro. Qual que é a regra? Ex tunc, retroage, porque a lei não é inconstitucional a partir de agora. Se ela é inconstitucional, é porque ela sempre foi, ela nasceu assim. Ex nunc, por razões de interesse social ou segurança jurídica, somente daqui para frente do trânsito em julgado, ou o momento que o Supremo escolha, que é o chamado efeito pro futuro. Muito bem, então o que caracteriza o controle de constitucionalidade concentrado por meio de ADIM genérica? É um processo objetivo, não existem partes, ele é marcado pela abstratividade, pela generalização, pela impessoalidade, ou seja, não existem partes no sentido formal, não existe litígio, não existem questões individuais, não existe nada que não seja formalmente a declaração da inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal ou estadual em face da Constituição Federal. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, curta e compartilhe. E já te convido para assistir a nossa próxima aula, em que a gente ainda vai falar mais sobre o tema controle de constitucionalidade. Obrigada pela atenção e até lá!